Começando pela Rádio Terra FM 105.1, mais uma edição do programa Debates do Olé, domingo, 26 de abril de 2026. É o começo da programação esportiva que é grande da sua Rádio Terra FM no projeto Olé Esporte Clube. Hoje é dia de futebol, hoje é dia de Copa Serrana, com transmissão do Olé diretamente do estádio Reinaldo Hugo Tering. A CESP recebe o líder do campeonato, o São Luís de Santa Emília. Mas queremos já de antemão anunciar quem são os participantes do programa. Do outro lado da mesa, não do outro lado da cidade, como estava a requerer o seu Rony Miller, está Renan Zarte. Você gosta de chuva, Renan? Na última sexta-feira, muita chuva na capital nacional do chimarrão. Você gosta ou não gosta de muita chuva? Oi, Carlão, tudo bem contigo? Para a nossa audiência, olha, é bom a chuva de vez em quando, né? Desde que seja dentro do esperado, moderado, que não traga nenhum transtorno. Importante, né? Precisa-se ter a chuva. Você gosta de chuva, então? Eu gosto de chuva, eu gosto de sol. Precisamos gostar de tudo, né? Não tem jeito. Já que o senhor, aqui no grupo, você desempenha várias funções e uma delas é apresentador de programa, que roda música legal. Garoto de programa. Boa, é por tua conta, né? Garoto de programa de rádio, ué. O que tem de errado, Carlão? Quando tu faz programa, né? Todos os dias. Você lembra de uma música legal que faz referência à chuva? Quantas vezes você rodou no rádio música com o tema chuva? Tem Chove Chuva, tem muitas do João Bosco e Vinícius, Jorge Mateus, eles têm bastante música que remetem à chuva, né? Chuva muitas vezes também remete ao clima romântico, né? Fica em casa, junto, parceiro, a parceira, quem nos ouve, né? Enfim. Tá bom, então. Eu vou para Daniel Reck, que está, todo mundo já está percebendo, com aquele visual diferente. Eu digo visual diferente porque ele resolveu usar uma camiseta de um vermelho forte para combinar com aquilo que reveste o microfone da Rádio Terra. Auxilia Renan, sai um pouco da linha sertaneja e me apresenta um tema de música com chuva que seja diferente. Seu Daniel Rex, o senhor está bem? Tudo bem, Carlão. Renan, Rony, eu vou dizer que eu visto as cores da empresa, por isso que eu botei esse vermelho, assim, que chama a atenção, porque Rádio Terra FM, vermelho, então tem tudo a ver, né, Carlão? É? Isso aí. Então, vai responder a pergunta ou vai falar da cor? Tem músicas em inglês, né, também trazem esse conceito. Eu quero uma. Shadowrun. Boa, Tá bom? Daniel Reck. Você acha que o Rony manja disso? O Rony vai trazer um outro estilo, talvez um pouco mais sertanejo, mais raiz, assim. Eu imagino que o Rony vai ter boas lembranças. O senhor está bem? Eu tô muito bem. Muito mesmo? Muito, maravilhosamente bem. Que maravilha. Bota 2 pila na máquina e puxa uma música agora, Rony. Daí, Rony, sobrou alguma coisa para ti com o tema chuva? Boa tarde, Carlão, demais colegas da mesa. É realmente pro lado sertanejo, que é, digamos assim, a minha praia, em termos de chuva, fica meio difícil agora. Agora, a recordação, assim, realmente não me remete nada em termos de música com chuva pro lado sertanejo. Sabe que a Rihanna tinha uma música sobre algo que a gente usa só quando chove, né? Umbrella. Então não vai sair nada, Rony. Começar o programa só você falhando. Falta tu, Carlão. Tu não falou nenhuma. Se eu fosse enumerar aqui, saía. Não, Deixa chover, Guilherme Arantes. Medo da chuva, Raul Seixas. Chove chuva. É, isso aí. E daí, Rony? Tá, então me ajuda. Pro lado sertanejo não tem nada. Aí é que tá. Tem que perguntar, é pro Renan. Chuva no telhado. Essa também tu boa, conhece, né? ó. Mas não vamos cantar, né? Vamos deixar. Ó, o Rony até deu um sorriso. Lembrou dessa, Rony? Como é que tu esqueceu da música? Como o programa... É uma lágrima aqui. Latinha na goteira também, ó. Tem outra? Tem outra que é uma tradução de uma música internacional, Rony, com um cantor que não é da sua época, chamado Mauro Sérgio, Chuva e Lágrimas. Tá? Rain Tears. Já ouviu essa música? Não. Vamos parar de chamar chuva, né?
porque o repórter agradece. Até porque Está parecendo se- índio fazendo dança na É, chuva aqui exatamente. Mas agora, eu né? tô lembrando que Não. muitas transmissões, Daniel, a gente teve o ameaço da chuva para a realização do jogo, que acabou confirmando o jogo. Minha primeira transmissão foi um dia de chuva. Um jogo do Campeonato Municipal em Vila Santa Emília, São Luís, que hoje joga. Falha a memória, era São Luís e Rosário de Passo Sobrado no Campeonato Municipal. Desabando chuva, Joselito Borba era o técnico e Geraldo Andrade o narrador. E você não tinha guarda-chuva. Não, eu não tinha guarda-chuva, mas o Joselito me arranjou um guarda-chuva. Levou umbrella. Não sei se foi planejado ou não, mas era um guarda-chuva rosa, minúsculo. Ah, Em claro 5 que- minutos de jogo, minha primeira transmissão, a planilha de escalações dos quais eu não conhecia boa parte dos jogadores, toda molhada e emborrada, eu só pensava, o que eu tô fazendo aqui? Mas sobrevivemos, Carlos. Se for Estamos aí com- até hoje. Se for começar a puxar transmissões com chuva, olha, tem algumas. Tem alguma história. Lá do início também, o Rony Miller apitando o aspirante em cima do caminhão No Santa Tecla. no Santa Tecla, levando choque adoidado dos Com o microfones Joselito. com o Joselito. Eu acho que o Joselito Ele é culpado. É. Ele atrai. Joselito atrai. Mas não era só chuva, lá tinha barro também. Bastante. Mas vamos parar de falar da chuva e pensar sempre num dia radiante de sol, né? Muito legal. E vamos começar este programa. Só que é assim, durante a semana, encontrei uma pessoa conhecida de Daniel Heck, parou-me na esquina e disse: Carlão, o Daniel Heck pega muito no teu pé nos programas. Então, a pergunta é, Daniel Heck, o Guarani já teve um jogador com o mesmo nome dessa pessoa que fez essa referência. O torcedor, Barbada! torcedor da programação esportiva do Olé, admira muito o teu trabalho. Eu lembro que já houve um momento que você fez referência ao nome dessa pessoa, que já tem uma certa idade, né? E acompanha o seu trabalho também. Só que ele também estava um pouco chateado, porque você fica o tempo todo pegando no meu pé. Ah, vou te dizer que é uma das partes mais divertidas do meu trabalho é te incomodar, Carlão. Então não vai mudar isso. Mas agora descobri quem é que falou isso. Tem que ter mais alguma dica aí. Não, Pra vocês. mas- Assim fica muito. Que dica melhor do que essa? Uma atleta que jogou no Guarani, 2 sílabas tem o nome, 4 letras, e que saiu daqui e foi para o Inter. Complicou, né, Daniel Heck? Saiu daqui e foi pro Duas Inter. sílabas que tá me pegando aí. Pois as é. sílabas. O Juca Gauer. Ô, O Juca Gauer. Viu? Lembrou? O Juca Gauer. Foi essa semana. Sim, ele acompanha, ele seguido me liga quando eu tô em algum horário na rádio, ele ainda é do ouvinte que nos liga aí no 3741-9090, ou para elogiar, às vezes, uma música ou alguma informação que a gente passa, tá sempre ligado aí com a gente e com certeza para elogiar essa pegação no pé aí também. Você conhece o seu Juca Gauer? Me lembro dele, sim. Lembra dele? Sim. Você conhece também, Renan? Não, eu só ouvi falar, não conheço pessoalmente. O Rony tá tocando um teclado aí que a gente tá ouvindo a nossa programação. Tirando. Começou bom. cedo, né? Fica tranquilo, Rony. Então, aqui, ó, eu escrevi aqui, ó, Juca Gauer. E antes de ingressar verdadeiramente no nosso tema, cumprimentar Daniel Heck, que na questão dos palpites Bateu na trave. Né? é o que chegou mais próximo. Depois de tão criticado, fui no último programa, que dizendo que eu era o animado por gols e não sei mais o que, diversas alcunhas que me impuseram. Fui o que cheguei mais perto, aí hoje rendendo esses elogios, eu até me surpreendo. Tá. Por que tu chegou perto? Porque deu um monte de gol. E quase que poderia ter sido diferente, né? Em um determinado momento eu tava ganhando. Mas deu 4-1 para o time da CESP contra o Santa Tecla no bairro Santa Tecla. Quero mandar um abraço pro Marcos Conza, né, que nos acompanha nas idas aos jogos e no pós-jogo também. Ele marcou gol, mas eu vou dar uma corneteada aqui nele porque acabou perdendo
uma quantidade até superior de gols ao que ele fez. Você está sendo legalzinho com o Marcos Conzen. Ele veio te interpelar por outros motivos. Ele não concordou muito com a nota que ele recebeu no pós-jogo. E aí, quando eu justifiquei com ele, bom, a quantidade de gols que tu perdeu, a tua nota daí poderia ter sido diferente. Aí ele perdeu um pouquinho dos argumentos e, mesmo não concordando, ele aceitou. Aliás, por falar nisto, já que você manda um abraço para Marcos Conzen, outro que merece um abraço também aqui da equipe, Jardes Dreissig. Também que não concordou. participou na terça-feira da programação esportiva e ele, inquirido a dar nota para si, ele não titubeou. E disse que ele merecia nota 9. Que risada é essa? Não, tá certo. Eu não é que eu tô discordando. Começa o quadro auto-homenagem. Não, mas o Jales, convenhamos, nas últimas partidas, pelo menos que eu acompanhei, conduziu muito bem, né? Então eu estive com ele também recentemente em Futebol 7 lá, impecável também, tava muito bem. Mas é muito legal porque é engraçado quando a gente dá uma nota pra nós mesmos, né? O Marcos não chegou a dar nota para ele, tá? Ele sugeriu que ele achava que ele merecia uma nota maior pela atuação e os gols. Porém, foi, para deixar bem registrado, o que ele comentou foi com toda a educação do Marcos aí, num tom de brincadeira junto também, mas elogiando a proposta. Tá, mas só que é assim, né? Isso também vale para o próprio Jardes Dreissig, que entendeu que a gente falou que são parâmetros, que não é uma coisa só para ele. O parâmetro das notas é exatamente por aí. Mas então, um abraço para Jardes Dreissig. Santa Tecla 1, ACESP 4. Esse placar foi surpreendente? Rony Miller. Pelas condições em que as duas equipes estavam, eu imaginava um jogo mais equilibrado. E até explico por quê. O Santa Tecla tivesse conquistado ao menos um ponto, um empate, já estaria de bom tamanho pela campanha que vem realizando e pelo fato de segurar um adversário praticamente direto pela classificação. Mas também entendo a mobilização ao longo da semana anterior da ACESP em buscar esse resultado e entrar de vez dentro do G4. E hoje a ACESP, assim como o próprio River Plate, ainda dependem somente de si para se classificar. Já o Santa Tecla, com esse tropeço dentro de casa, a história já é bem outra. E daí? Me surpreende o placar, sim. Porque vimos acompanhando o Santa Tecla que reagiu na competição jogando dentro de casa. Olha, 2-1, tudo certo. O empate era o que eu imaginava. Até poderia apostar numa vitória até do Santa Tecla para jogar em casa. Claro que a CESP tem um plantel qualificado, temos que dizer isso, não desmerecendo o plantel do Santa Tecla quando eu falo isso, mas a gente sabe que o time aqui do bairro, Santa Tecla, ele está num projeto novo, pensando mais no futuro, ingressando novos atletas, mas um placar com 4 gols e 3 de diferença, isso para mim foi surpreendente, não imaginei que seria tão elástico. Se eu disser que surpreende, eu vou estar sendo hipócrita com o meu palpite. Então, para mim, não surpreende, porque para mim a CESP tem um time melhor que o Santa Tecla. Estava em momento pior na competição, porque o Santa Tecla ele sim veio de uma reabilitação e tudo mais. Mas a gente olhando friamente as peças, para mim a CESP ela tem mais time que o Santa Tecla. O campo, as dimensões, a qualidade do gramado, na minha opinião, favorecem mais ao time da própria CESP do que o próprio Santa Tecla, por ter um time de mais qualidade técnica, ter jogadores mais experientes, ter o Vini Valdemar, o Marcos Conzen aí, que são lideranças, tem os atalhos já do jogo. O Santa Tecla, como o Renan disse, tem uma espinha aí de alguns jogadores que estão começando, que estão saindo propriamente até da base do próprio Santa Tecla. Então, e alguns jogadores que estão tentando retomar uma atividade no nosso futebol amador depois de um tempo parado. Então, para mim, a CESP era a favorita pela qualidade do time que tinha e não surpreendeu o placar de 4-1. Mas é um campeonato aí que, pensando para frente, eu acho que o Santa Tecla ele vai ter condição sim de classificar e vai complicar a vida de outros aí pela frente. Quando a gente fala a vida de outros pela frente, você se refere especialmente
a River Plate? A River Plate que tem dificuldades hoje para a rodada. O River tem muitos desfalques para o jogo de hoje, está com muita dificuldade aí o técnico Ari Weber de formatar o plantel e sendo derrotado hoje, por mais que tenha um jogo a menos em comparação ao adversário, o River ele vai entrar em condições bem delicadas aí para a última rodada, tendo em vista que o Santa Tecla ele enfrenta o Monterrey, não é que é um jogo jogado, mas o Santa Tecla aí sim entra com um franco favoritismo diante do time da Linha Hans. E o jogo do River Plate é justamente esse jogo atrasado contra a CESP, né? Mas uma ressalva só sobre a questão anterior, 4-1, mas vale a pena a gente repassar também que a maioria dos gols foram feitos no final do jogo, né? Então, para quem talvez não acompanhou, imaginou que foi um placar elástico ao longo dos 90 minutos, mas essa diferença se deu mais na finaleira mesmo no segundo tempo, talvez o Santa Tecla tentando buscar o resultado por ali. A primeira partida do Santa Tecla venceu dentro do campo da CESP, ouvindo quem estava lá e acompanhando tudo de perto, que a gente estava transmitindo uma outra partida no mesmo dia, mostrou que a CESP chegava mais, que teve mais chances, mas não conseguiu converter isso em gols, e o que vale é gol, né? Então... E o Santa Tecla jogou por uma bola e conseguiu. E conseguiu, por isso que talvez, por isso que eu falei antes que me surpreende pelo placar elástico, achando que talvez teria uma entrega talvez maior do Santa Tecla, ou talvez nem foi a questão da entrega, né? Foi a questão de não conseguir buscar o time da CESP pela qualidade que tinha. Aí tu tem o Marcos Conze, por exemplo, que tá numa tarde que tá abençoada, por mais que poderia ter marcado mais gols, como tu bem disse, na hora que ele apareceu, conseguiu fazer os gols por lá, fez toda a diferença, né? Ele é diferenciado, em qualquer lance ele pode mudar a partida. E muitos jogadores da CESP tiveram um rendimento bem melhor do que em outros jogos da CESP. O próprio Vini Valdemarca é um exemplo disso. A CESP eu acho que está engrenando na hora certa no campeonato. Concordas, Rony Miller? Em partes, porque durante o programa Debates tem que ter uma divergência com o Daniel, né? Mas Normal. Ora, Normal, ter né? divergência só por ter, tem que ter. Ele já escolheu o lado dele. É porque eu vejo o fato pelo lado assim, ó. O River Plate ele tem o jogo atrasado ainda diante do Santa Tecla. E esse é o jogo-chave. O jogo atrasado é contra a CESP. Contra a CESP. Mas ainda tem o confronto direto contra o Santa Tecla. Esse é o jogo-chave das duas equipes. Tá? Porque a gente faz o cálculo que o Santa Tecla, na rodada de hoje, vá até 10 pontos, com uma vitória em cima do Monterrey. A gente pode também já pensar mais adiante que a CESP também vai chegar aos 10 pontos, porque vai enfrentar o Monterrey. O River Plate tem 8 pontos. O jogo-chave dele é contra o Santa Tecla. É o confronto direto na linha Marechal Floriano, porque daí o River Plate com 8 vai a 11 pontos. O Santa Tecla tá fora. E tu vê que curioso. Então, por isso que eu digo. A discordância com o Daniel é porque o jogo do River vai ser na linha Marechal Floriano. Não, porque ele falou antes, daqui a pouco, que em função que hoje o River Plate possa estar mais desfalcado em relação a jogadores por outros campeonatos, mas para mim o jogo-chave do River Plate, ele não é hoje contra o Juventude. Ele é no próximo domingo contra o Santa Tecla. Mas tudo vai passar pelo jogo de hoje, por exemplo, né? Porque o último jogo, esse que o Rony fala, ele pode valer com uma grande final. E curiosamente vai ser tipo, o primeiro confronto da competição da Copa Serrana foi justamente Santa Tecla e River Plate. E na última rodada, com todas as funções de adiamento, que esta seria então a rodada de Páscoa, que vai ser lá a última, vai ser River Plate e Santa Tecla, primeiro e último jogo. Mas para esse jogo também chegar a ter esse peso de ser uma grande final, porque tudo indica, dependendo esses resultados que a gente joga aqui nossos búzios e mais ou menos chegamos a essa conclusão. Como é que é? Não, porque é algo que a gente está fazendo. A projeção, exato. Jogamos os nossos búzios. Fiquei olhando para essa tua postura aí. Pai de Renan de Ogum, pai Renan de Ogum. Mas pode ser que que tudo indica que vai ser entre River Plate e Santa Tecla, talvez a última vaga para a próxima fase. Mas tudo passa pelo jogo de hoje, não tem que River Plate ganhando já vai encaminhando também, eu sabe? acho que uma coisa que define muito saber, e é difícil dizer isso e afirmar isso agora, é saber até que ponto River Plate, na hora que é necessária, vai ter todos os jogadores à sua disposição. Mas aí temos o Juventude jogando também dentro dos seus domínios, a gente também não sabe exatamente como vai e como vai se comportar, né? Porque já tá classificado o Juventude, junto com o São Luís. Agora não sabemos o quão, não quero
quero dizer que vai ser um jogo de compadres, nada disso aí que eu tô querendo insinuar. Mas daqui a pouco tem jogadores que têm um outro compromisso que o próprio Juventude não vai fazer a força daqui a pouco de trazer também para esse jogo. É que se a gente for contar que de fato o Monterrey não vai pontuar, o Santa Também não dá para... não dá a gente tá fazendo uma projeção pelo que tem O acontecido, histórico né? até agora, pelo menos, O né? Santa Tecla vai a 10 pontos, né? A CESP enfrenta também o Monterrey e a CESP também vai a 10 pontos. O River Plate tá com 8, né? Vai ficar, de fato, o jogo a CESP e River e vai depender do jogo de hoje à tarde da CESP contra o São Luís, porque se a CESP hoje vence o São Luís, se coloca numa condição de classificação bem encaminhada. Tá, mas o contrário também vale. Exato. Se perder para o São Luís, começa a ficar perigoso. É que daí fica tudo embolado, né, Carlão? Porque daí a última rodada ela vai estar muito quente, porque o jogo entre River e Santa Tecla ele vai ser direto e a CESP, mesmo que entre com total favoritismo diante do Monterrey lá na linha Hansel, vai ter que fazer o papel de vitória. Se o Monterrey nesse domingo ele consegue trazer todo mundo, bom, vamos botar fogo nesse campeonato aqui, vamos trazer todo mundo, vai vir, vamos se fechar aqui como já aconteceu em outros momentos, e a situação da CESP não se resolve da maneira que a gente está projetando aqui esses 3 pontos. A última rodada lá, no dia 10 de maio, no Dia das Mães, vai... E aí eu trago um contraponto em questão do calendário da organização. Para mim, a 8ª rodada deveria ser a última rodada a ser disputada. Primeiro se disputaria então essa rodada da Páscoa, esses jogos que tem atrasado, e a última rodada ser a última rodada, respeitar pelo menos isso. Eu faria os jogos como acontece em todas as competições, né? São feitos jogos atrasados e a última rodada ficaria. No meu ponto de vista, esse seria o mais correto para a competição. Até pelo fato que não muda nada em termos de datas, porque as 2 últimas rodadas, elas estão marcadas justamente para um domingo à tarde. Tá, vamos voltar para o jogo de hoje. Condições para a CESP ganhar do São Luís de Santa Emília. Eu imagino que hoje tenhamos, as duas equipes possam contar com os seus principais jogadores. E vão querer, né? A CESP principalmente, mas é um jogo que nós já podemos chamar de clássico, né? De tantas finais que chegaram ali, disputaram, o embate sempre ferrenho entre as duas equipes, tudo em aberto, Carlão. Eu acho que hoje é um no dos detalhe. bons jogos, vai ser um dos grandes jogos da primeira fase da Copa Serrana, o jogo de hoje. Em termos de qualidade de equiparação das equipes, de qualidade semelhante, o São Luís ele tem, digamos, uma gurizada que dá mais volume de jogo, a CESP sabe cadenciar mais a partida. Eu acredito que hoje a gente vai ter uma bela exibição aqui. Para mim não tem favorito, certo? Mas assim, o São Luís vem em busca de pontos, porque ele almeja sim a primeira colocação na geral, que pode lhe dar uma condição favorável até a decisão em jogar somente pelos resultados de igualdade. Mas garantindo o primeiro lugar, ele já tem uma semifinal garantida jogando por 2 empates. E a CESP vem nesse embalo. Claro que ela também não vai querer deixar lá para a última rodada para definir uma classificação. E eu sei que a CESP já fica contando com aqueles 3 pontos da última rodada contra o Monterrey, mas o que vier a mais é lucro. Mesmo a CESP estando hoje em 4º lugar, ela pode sim ultrapassar o River Plate, pode chegar em 3º lugar, porque na minha concepção, os 2 primeiros lugares, para mim, eles estão praticamente definidos. E nessa ordem, São Luís e Juventude. Mas aí se a gente vai nessa ordem, nessa tua conta aí, nós já estamos falando do jogo de hoje, que a gente já pega o Juventude daqui a pouco vencendo o River Plate? Ou perdendo até, para tu chegar nessa conta de 2º lugar para o Juventude? A tua aposta seria um empate daqui a pouco entre River Plate e Juventude? A minha aposta é de um empate aqui em Linha Grão-Pará e uma vitória do Juventude diante do River Plate. Tá bom, já que você entrou, é a hora palpitão do Carlão. Olha só. Vamos começar com você, então. Empate, qual é o placar desse empate aí, Rony Miller? 1-1. Ah, é? 1-1.
Em outros tempos, neste mesmo horário, falar de empate em 1-1 seria ficar em cima do muro. Mas como é Mas você... eu já dei uma explicação lógica, Tá, né, tá Carlão? bom. Porque Eu entendi. pelo fato do embalo das duas equipes. Aliás, tu tá cheio de empate. Até no outro jogo você acha que também vai dar empate. É o pra empatômetro aí, Eu né? acho que ele tá sempre em cima do muro, então. Eu Carlão. tô querendo um Que muro bombom. bem feito. O único Que bombom que eu alicerce. ganhei até hoje foi no empate em 1-1 no Grenal. É, mas tem gente que nem ganhou ainda. É o que eu ganhei, não me entregaram até hoje, o bombom. É, tá, a gente vai fazer entrega hoje. Tá bom. Renan, qual é o teu palpite? 3-2 a CESP. Puxa, Sabe por quê? Ah, Porque vai, tá sempre é imitando? um jogo de bastante gols e eu acho que depois que saem os primeiros gols, vai começar ali um golzinho, empata e os dois times vão propor o jogo na tarde de hoje. que discrepância aqui, ó. A CESP por jogar em casa, eu tô pegando isso como... Não, eu sei. eu tô pegando isso como fator que pesa para a vitória da CESP. Se fosse um jogo em Vila Santa Emília, eu falaria que era 3-2 pro time do São Luís. Então, 3-2 para a CESP é o CESP. palpite de Renan Zarte, doido para ganhar um bombom. E aí eu joguei lá no alto agora com muitos gols, Daniel. Tá imitando, né? Tá bom, tá bom. Eu não vou mudar o meu palpite, é o mesmo, mas é 3-2 pro São Luís, o meu palpite no jogo de hoje. Você não acha que tem uma combinação aí, ô Animila? Um 3-2 para o São Tu Luís? guarda esses papel porque tu nunca lembra quem aposta, tu tá Eu nesses... não lembro. Aqui, rapaz, aqui, ó. Só falta não estar aqui agora. não tá mesmo, Pior viu? que não tá. É. Mas eu... Tá bem auditado esse concurso aqui, Não, mas esse eu palpitômetro. tenho os seus palpites ali, tanto que lembrei da transmissão, senhor, tá? Sim, na terça-feira o senhor não lembrou. É. Pode puxar lá. Falta o meu agora, né? É. E o empate para quantos? É Vai ficar em 0-0 cima ou do 2-2? muro, Não, não vou também? ficar em cima do muro. O quê? Não, tu vai dar claro vitória que pra não. alguém. É que Eu se já o muro tinha- aguenta o Rony, aguenta o Carlão também. Não, no jogo anterior eu tinha apostado 1-0 para o Santa Tecla e tava dando 1-0 para o Santa Tecla. Tava. É. E terminou 4-1, passou pertinho, olha, tirou Ali, ó, por fininho. 4 gols, é quase. Bom, mas quando a gente acerta, eles não falam, né? Tudo bem. O meu palpite é 1-0. Sabe para quem? Para quem? São Luís de Santa Emília. Gol do Natan. Que tal? Ó, se acertar quem faz o gol é dobrado? Sim. Ó. Tá, vocês querem... Não, Aí tá, dá, tem- Daniel vai não, ter que tem falar. como. Ah, eu vou ter que falar 5 jogadores aqui. Não, Sem Então, condições, se né? acertar um, já vale. Se acertar um, já vale. Acerta o placar e um jogador Ah, que marca. Marcos Conzer faz gol. É, Se a CESP faz 3 gols, um é certo que é do Marcos Conzer. tá bom? O Daniel tá pensando. Lelinho também faz gol, né? O Lelinho tem uma fase boa, né? Não, eu ia falar o Lelinho pela CESP e ia citar o Danny Boy no São Luís. É, Danny Boy. Aliás, esse é o jogo para Danny Boy. Eu já Para a coloquei. CESP. Natan, eu apostaria lá do São Luís fazendo gol. É. Aparece nesses jogos aí, né? Então, repita, Rony, os palpites de cada um, por favor. E qual é o nome do programa que virá logo depois de debates do Olé? O Daniel ficou com o placar de 3-2. Tá. 3-2, Daniel. Ao contrário do Renan. Tá. Que ficou com 3-2, mas para a outra equipe. Para o São Luís. Isso. Não, eu fiquei pro São O Luís. São né, Luís da ficou com o CESP. Daniel. Tá, e tu? Eu fiquei com empate em 1-1. Empate em um. Quem vai fazer gol? Olha, eu apostaria até no Marcos Conzer, tá? Por ser um artilheiro nato, do lado da CESP. Agora, do São Luís, a gente poderia pegar até, quem sabe, um elemento surpresa. Goleiro? Quem sabe o artilheiro da competição, Mikael. O Mika em uma partida fez 6, né? 6 gols. 6 gols no Em jogo. em um jogo só. Ele é goleador com 7. Com E sete. tem uma turma que vem logo a seguir com 4. Se ele ficar esperando muito, ele vai ficar só no 7 e vai ser ultrapassado. Uma competição com muitos gols, né? É verdade. Quer colocar mais um jogador aí? Quer acertar o 1-1 para o outro time que marca? Mas eu coloquei Marcos Conzer de um lado e o Mika do Mikael outro. do outro. Não tá prestando atenção? Não anotou, né? Juca Gauer. Daniel Reck, que aqui está. E o nome do programa a seguir é Aquecimento. Ó. Não foi essa a pergunta Como é que que a o senhora nome do fez? programa a seguir é? Aquecimento. Do Não, Olé, senhor. claro. Agora Sob que veio do comando Olé. do Daniel Reck. O do Olé chegou atrasado, Daniel, né? É verdade. Ou essa eu vou concordar contigo. Ô, Juca, 1-0 hoje. Daniel Reck concordou com alguma coisa. Seu Juca Gauer, que está ouvindo a programação
do Olé Esporte Clube na tarde do domingo. Muitos outros, né? O que a gente ouve, o pessoal nos abordando, mandando mensagem no WhatsApp aí que estão na audiência. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muitos deles indo para a praça esportiva agora nesse momento, independente de onde acontece. Mas o pessoal tá todo mundo ligado, claro, para acompanhar, para saber o que vai acontecer nesse domingão. E Lelinha, eu queria reforçar novamente, trouxe muito bem esse nome e tá pedindo passagem, né? Nos últimos jogos entrou muito bem. Tá fazendo a diferença também pro time da CESP. Tem velocidade, tem bom cruzamento, chega também da área. Lelinho. Rony, não é que eu estou pegando teu pé, né? É que o senhor auxilia sempre do programa. Aqui tem um Kia Cerato 1.8 automático 2018, 2019, 84.900. Você conhece esse carro? Conheço. E aí, você gosta? Bonito. Tem um design arrojado. E um Chevrolet Onix hatch 1.0 manual 2021. Tu achas que esse preço aqui tá legal? R$ 61.900. Você ia fazer o Leman abrir a loja depois da programação esportiva do Olé para comprar esse carro? Que ano é? Ele ia correndo abrir, certo? 2021. Como é que é, Daniel? Ele ia correndo abrir a loja se fosse para vender. Eu tenho certeza que o Michael, o Matheus, um dos dois iria com certeza. Ainda mais se a oferta fosse uma em cima da outra, né? Em termos de valores. Tá, mas eu não tenho uma em cima da outra para fazer. Muito menos eu. Mas aí tem o financiamento facilitado da Lehman Veículos. Muito menos eu. Você que falou que ia comprar. Tem que dizer, foi você que falou. Tem financiamento da Cressol também para ajudar. É? Boa. Vamos mandar um abraço então para a turma da Cressol. Um abraço pro seu Alex Joel Hillesheim. Tu tem talão de cheque ainda, Carlão? Sim, Ó. claro que tem. Nossa, foi inovadora. Eu não vejo que seja dele. Não é. Juca Gauer, mais uma de Daniel Heck. Viu o gesto dele aí? A turma fica assistindo. Só os voadores, ó. Que coisa mais feia, Daniel. Só porque você não tem, não usa Eu mais. tenho, eu uso, inclusive aqui na empresa. Olha só, que coisa engraçada. Ué? E só eu sou alvo de alguém para pegar no pé. Ô, Renan, por que não fala com o Daniel Heck sobre talão de cheques que ele usa? Porque eu preciso desse emprego. Qual é o problema comigo? Qual é o problema teu comigo? Porque para pagar o salário do Renan, a gente precisa do salão de cheque. Não devias de ter falado isso. Gente, Rony, está com bons motivos agora para exigir aumento de salário, porque o chefe acaba de dizer que precisa reunir Mas muito. não quer dizer que é muito o cheque. Tu bota Não, o valor que tu senhor. quiser ali. Exato. Não, Pode tirar um cheque de R$2. Não fica nervoso agora, Daniel. Mas eu não tô nervoso, é tu que tá querendo gerar um complô aqui, o sindicato, só cuida da TV, pelo amor de Deus. Vai precisar de cheque, né? Aí eu uso o seu, né? O pessoal que nos ouve no rádio, vale a pena você ir no Terra Play e acompanhar também em imagens esse programa aqui que é maravilhoso, porque as expressões elas falam muito mais do que 1000 palavras às É vezes. verdade, né, Renan? Muito mais do que 1000 palavras. E é incrível como esse mais do que 1000 palavras sempre leva para outros. Nunca para você. Nunca para você. O injustiçado. Não, senhor, não venha com essa. Vamos mudar de assunto? Mas O senhor que é o apresentador. nós temos os cortes do debate, é isso que o senhor está incomodado? O último alvo não foi o senhor. Não é isso que eu estou falando. O senhor foi só o primeiro. De muitos que virão. Muitos que virão. Tá bom. Hoje, hoje quase dava mais um aqui, sorte que a gente poupou. Se é para a alegria de vocês, tudo bem. Não é só a nossa alegria, é a alegria da audiência, de quem está não, nos acompanhando. Mas a audiência está vendo o quanto isso representa para Carlão, vocês. um jeito descontraído Traído de tratar o futebol com seriedade. Tá, Exato. obrigado por lembrar. Quem de vocês esperava que o ginásio da Coopeva estaria lotado para o jogo do Bom Jesus contra o representante da cidade de Espumoso, que é o Guarani? Posso ser sincero? Eu esperava mais. Para ser sincero,
É uma música. Hoje é musical. Qual é a música, Pablo? Mas eu esperava mais, Carlão. Desculpa, acabei interrompendo o Daniel aqui, que também esteve lá junto. Mas um jogo importante pro Bom Jesus, com os jogos que a gente vinha acompanhando no Poliesportivo. Eu imaginava que talvez estaria esgotado os ingressos e eu acho que faltou o torcedor empurrar um pouquinho mais. Se tá lotado, o jogo talvez é outra, aquela pressão que a gente imaginaria que a gente iria encontrar dentro da Copeva, a Bomboneira lá, faltou. Quando se falou que teríamos em face a Fenachim não ter condições de usar o poliesportivo, a gente imaginava já de cara que era Copeva lotada. Eu não sei quais foram os motivos que levaram à diminuição do público, mas... Eu acho que o Robinho ele até trouxe, digamos, uma justificativa que depois analisando pelo viés de pensamento dele eu concordo, porque querendo ou não, o pole ele tem a marca do futsal. Então, talvez muitos que vão ao pole, eles não são nem ainda identificados com o próprio Bom Jesus, eles vão lá para assistir um jogo de futsal. E agora estão formando e cultuando essa cultura e tradição de torcer pelo Bom Jesus. Por isso que eu vejo que talvez ali na Copeva, me parece, até pelo fato do Bom Jesus estar nesse processo de transição de ser um time amador para disputar campeonatos de nível adulto, federado, as pessoas pensam que na Copeva se remete a Copa Monte, a Taça Copeva de futsal, então não se dá aquela relevância, porque, querendo ou não, muitas vezes as pessoas elas vão, e hoje é o hábito da busca pela informação, no raso da informação. Olharam que o Bom Jesus tinha um jogo na Copeva, talvez remeteu a um jogo de um nível amador. E no poliesportivo... Até porque joga, né, ainda. Então, para mim, essa justificativa o Robinho trouxe e eu tive que concordar, não tinha analisado por esse... Mas seria só esse o motivo, será? Não, acho que não, Carlão. Eu tenho outro. A acomodação do ginásio da Copeva. E digo isso porque um próprio torcedor, amigo meu, disse que ir olhar jogos na Copeva, ou você vai cedo e procura o melhor lugar, ou então tu fica refém de sentar de um lado e provavelmente não ver a cobrança de um escanteio Pontos cegos, né? Do outro. Nós temos essa dificuldade na própria transmissão, e né? ele não deixa de ter razão. É verdade. Porque tem certos pontos no ginásio, na arquibancada, que se você se sentar, você não vai enxergar o jogo num outro canto. No mesmo... Quem senta atrás do banco já tem uma visão prejudicada, porque os jogadores ficam em pé. Já não vai sentar no primeiro banner, vão da arquibancada, né? Tem banner ali atrás, tem a arbitragem, tem a a tabela do basquete que acaba gerando ali um impeditivo. Eu concordo, é verdade. Quem gosta de se acomodar bem para assistir um jogo, vai ter essa... Até para quem transmite, Renan, é complicado. Não, nós temos uma dificuldade muito grande na questão do Complexo da Copeva, nos jogos que a gente vem fazendo já, tanto na Copa Monte como na Taça Copeva, muitos pontos cegos, a estrutura metálica em si. É um ginásio que foi feito para ser utilizado numa escola, né? Não adianta a gente fugir disso. É para isso que ele foi construído, tomou uma proporção maior, mas realmente são dois pontos que eu também não tinha analisado ainda, e eu acho que é por aí mesmo, que o poliesportivo é um coliseu, né? De qualquer ponto que tu vai sentar, tu vai estar vendo o jogo de uma perfeita condição, mas o torcedor que estava presente e tinha a torcida organizada ali que faz barulho, tem que também ter a menção de que foram muito bem, sabe? Acabou o jogo mesmo com a derrota tranquilo, sem nenhum incidente, sem nada, respeitando assim também o adversário, que fez por merecer essa virada por 3-2. E eu vou fazer um parênteses aqui só na questão ginásio da Copeva. Eu acho que aí o Bom Jesus ele locou o ginásio, enfim, fez um pagamento ao espaço, mas para jogar um campeonato desse nível, se tiver que ter um segundo ginásio, pensando já no campeonato estadual da terceira divisão aí que o Bom Jesus pode vir a jogar durante esse ano ainda, e não tendo uma possibilidade de jogar no pole, a estrutura da Copeva ela acaba sendo aquém até para acomodar o torcedor, no sentido de estrutura de banheiros, de vestiários para os jogadores, que é muito precário, vestiário de arbitragem, que também tem uma condição difícil. Copa tem até um espaço relativamente bom para a quantidade de torcedores que tem lá. A iluminação está muito fraca. Tem uma linha toda dos dois lados da quadra em cima que elas estavam completamente apagadas, estavam queimadas. Então, infelizmente, eu vejo que ali na Copeva, para mandar um jogo desse nível,
Para a Copa Monte, para a Taça Copeva, para um campeonato amador, para jogos escolares, entendo que tá ok, mas se a gente está pensando em um campeonato federado, adulto, dadas as proporções, tem que se pensar em dar uma estrutura padrão para isso também. É nível estadual, né, Daniel? Acho que é esse o ponto mesmo, Taça Farroupilha. Vem aí a série bronze, que o próprio Bom Jesus já está confirmado. É realmente. Só que hoje a gente está carente disso, né? Uma segunda opção. Qual que é o plano B no dia de hoje? Tá, e quantos jogos a Fenachim termina na metade de maio? Quantos jogos? Mas aí tem que lembrar que tem patinação ao longo do ano que acontece, tem outros eventos que a prefeitura Mas ela eu usa por quero esportivo. mais para pensar em termos de ainda classificar Bom Jesus nessa primeira parte da Taça Farroupilha. Mas aí o jogo é fora, né, que define tudo agora. Eu não sei, vai depender se classificar, quando é que vai ser o jogo em casa do Mata, se classificar, né? E não depende mais de si o Bom Jesus, tem esse ponto ainda, né? Tem folga. Folgou nesse final de semana e depois joga, já a próxima joga fora de casa. Mas no último fim de semana de Fenachim, classificando para a fase semifinal, teoricamente o Bom Jesus teria jogo em casa. Porque provavelmente não deva chegar, no mínimo, na condição de segundo colocado, terceiro ou quarto. Então, automaticamente, o jogo de ida seria em Venâncio Aires. Eu queria trazer algo mais, porque é o seguinte, se nós estamos transmitindo os jogos do Bom Jesus, nós estamos levando o Bom Jesus e querendo chamar o torcedor que ele abrace também a equipe, como é representante de Venâncio Aires. Eu hoje não vejo mais o Bom Jesus nada benéfico dele participando de competições amadoras, tá? A gente sabe de incidentes que aconteceram... Mas vai precisar de muito apoio. Sim, mas eu quero trazer um outro ponto, Carlão, porque aconteceu, infelizmente, um incidente que a gente ficou sabendo de uma competição amadora que tem aqui na cidade, que jogadores acabaram se desentendendo no vestiário, tá? Eu não sei a que rumo tomou, até que ponto tomou, se conseguiram se conciliar na sequência, mas daqui a pouco, isso acontecendo numa competição amadora, tá? Que daqui a pouco não tem essa relevância toda, pode botar todo um trabalho a nível estadual por água abaixo, sabe? Então, eu acho que o Bom Jesus hoje, se eles querem seguir esse plano de trabalho, no qual a gente apoia, a gente quer que eles vão adiante, a gente quer acompanhar, a gente quer estar junto na taça, tanto na série bronze, não deve mais participar dessas competições amadoras, pelo menos não aqui na cidade de Venâncio Aires. Eu acho que o foco deveria ser só em algo maior daqui a pouco. Junta para treinos daqui a pouco, se for o caso, mas eu acho que jogos... Não, eu não sou, na minha opinião, não sou favorável mais ao Bom Jesus participar. Você levanta essa questão e de repente eles já podem estar pensando Pode nisso. ser, pode ser. Tá, mas por que houve derrota e não se conseguiu resultado positivo? Para mim, o time adversário estava mais treinado, mais entrosado e com mais condição física que o Bom Jesus. Em qualidade, para mim, o Bom Jesus é melhor. E tanto, isso eu falei inclusive com o Pega individualmente cada jogador, num comparativo, tem mais qualidade. Ofensivamente, principalmente. Tá? Porque a marcação ela também é muito mais tática, muitas vezes, do que só aquela recomposição de marcação. E isso, inclusive, eu falei com o Vandré no primeiro jogo contra o Passo Fundo. Eu disse para o Vandré, olha, analisando os dois times, hoje o Passo Fundo sendo uma das forças do estado, individualmente, o Bom Jesus tinha jogadores muito melhores do que o... Tem mais recursos. Mas pensando em grupo, em plantel, eu entendo que o time do Passo Fundo e do Guarani, agora nesse último final de semana, eles têm um entrosamento, têm o treinamento em 2 turnos, diariamente, tudo mais. O Bom Jesus está 2 semanas sem treinar. E isso é importante repensar também, né? Porque... não adianta entrar num nível profissional, mas não conseguir ter a condição de treinamento, mesmo que seja 2, 3 vezes na semana à noite. Porque a gente sabe que os jogadores eles não vão abrir mão de outras competições amadoras. O Gão, por exemplo, de quinta a domingo, ele jogou 6 partidas. 6. E o treinamento que a gente fala, Daniel, é importante falar, não é sobre condição física, é entrosamento. É o entrosamento que é o principal, para se conhecerem, se conversar, entender. Porque os 2 primeiros gols que o Bom Jesus sofre é o jogador livre na cara do gol, com 3, 4 jogadores até que estavam na linha, daqui a pouco nem entenderam o que estava acontecendo em quadra ainda, e quando viram, levaram um gol e o cara livre da marcação, sabe? Bom, levando isso tudo em consideração, não tendo essa possibilidade de treinar da maneira ideal, a gente vai ter que se acostumar ao longo das competições do Bonja com exemplos de superação
para buscar resultados. Mas é um processo de amadurecimento do projeto, Carlão. Eu não digo que isso vai virar de uma hora para outra que vai conseguir fazer isso. Mas se o projeto tem essa visão de crescimento, precisa repensar isso sim, porque nesse jogo de sábado ficou claro, nítido, assim, para mim ficou transparente. A perna. Não só a perna, para mim a tática. O Guarani ele ganhou na tática. E não é porque o técnico deles é melhor e o Cadu é pior. Não, porque o cara treina todo dia, ele sabe onde posicionar os jogadores ali, chamar uma jogada para aquilo ali resultar em gol. Os jogadores sabem onde o outro vai estar, por mais que ele no Bom Jesus muitos joguem juntos, esporadicamente até em outros campeonatos. É diferente tu saber onde o outro está posicionado, quando ele está dominando com a perna direita, ou até mesmo a forma dele dominar para onde ele vai passar, isso o colega já sabe porque foi treinado. Então, esse entrosamento, esse refinamento, ele ainda não acontece no Bom Jesus e para mim ele foi determinante na vitória. Não acontece no Bom Jesus porque não tem treinamento ao longo da semana. Isso aí, E ficou visível lá também, sábado, Carlão, que o trabalho diário fez a diferença para o Guarani de Espumoso sair com os 3 pontos de Venâncio. Porque taco a taco, o Bom Jesus fez frente ao Guarani de Espumoso. Mas o que fez a diferença? Faltando 1 minuto e pouco para terminar o jogo, uma bola parada na linha lateral, na quadra de ataque, bola erguida por cima, uma jogada assim normal de futsal, mas assim, é jogada trabalhada. Então, o trabalho da semana do Guarani de Espumoso de efeito e resultado de 4-3. Jogada trabalhada, ensaiada. Tá levando tudo isso em consideração. Como é que eu vou pensar em possibilidade de classificação? Não, eu acho que tem grande chance de classificar também. Tem um jogo fora ainda, mas eu acho que o fato complicado agora é que não depende mais só do Bom Jesus, sabe? Eu não pensaria agora na classificação, eu pensaria em fechar bem a primeira fase, vencendo, jogando bem, recuperando a confiança que adquiriu lá naquele jogo contra o Passo Fundo, a vitória lá em Campos Borges, exatamente, a vitória fora de casa. Esses pontos o Bonja ele precisa resgatar. Se classificar ou não, se não, precisa terminar bem essa primeira fase. Ganhando ou fazendo um bom jogo, empatando, eu acho que vai deixar boa imagem. Se não classificar, foi o primeiro ano, disputou contra grandes equipes, ganhou de um time que disputa a Liga Nacional, disputou o Campeonato Brasileiro ano passado, fez frente a frente ao Guarani de Espumoso, que disputa o estadual. Então, se o Bom Jesus for eliminado nessa primeira fase, jogando bem contra o Não Me Toque, eu acho que eu avalio de forma positiva o projeto. O Guarani 3 vezes campeão já da Taça Farroupilha, né? Se não me engano. Então tu já vê o nível da equipe é outro, né? Você acredita em classificação ainda, Rony? Eu acho difícil buscar uma vitória contra o Russo Preto. Que vem com... Ah, não, mas aí eu ia dizer, ele vem com desfalques, mas o desfalque, na verdade, era desse final de semana agora, né? Ele cumpriu já a suspensão, então, porque folgou. automaticamente, contra o Vila Bom Jesus, o Russo Preto vai estar com a equipe completa. E aí entra aquela questão, né, Carlão? Você vai ter que decidir fora e mesmo que daqui a pouco vença, vai ainda depender de resultados paralelos. Mas eu concordo com o Daniel. Mesmo se não classificar, o Bonja, ele mostrou já nessa Taça Farroupilha para que veio. Eu acho que tem um projeto aí bem audacioso e se porventura não obtiver uma classificação na Taça Farroupilha, na minha concepção, o Vila Bom Jesus já deixou uma boa impressão. Competiu de igual para igual. Tá aí olhando para frente. Tá reconhecido, né? Eu diria assim, o Bom Jesus agora já tá reconhecido no cenário, pelo menos de grandes equipes, que não precisou muito tempo. Não precisou. Isso. E o próprio torcedor, né? Claro que daí tem esse mérito de ter participado das competições amadoras antes, que já trouxe alguns adeptos e alguns torcedores junto, né? Mas a grande maioria foi depois foi se ingressando ao longo desse período. E, além disso, a gente já percebe o último jogo, por exemplo, que teve ingresso de um jogador novo, que não tinha jogado, o próprio Igor, primeiro jogo que ele teve, e aí a gente destaca o Gão, era nítido, né, no momento, o Gão já pensando numa jogada adiante, deu o passe, se colocando à disposição para receber o passe de volta, e a jogada ia para o individual, é aquele cacuete, a falta do treinamento, porque o Gão é um jogador diferenciado e eu acho que é um jogador que o Bom Jesus tem que dar um jeito de segurar numa próxima competição, porque hoje, para mim, é o grande destaque desse time. E a gente já pode dizer também que o assédio é grande em cima desse jogador, porque no futsal hoje
Antes não tinha, passou a se ter agora. Jogador que vai somente para o jogo, recebe por jogo. Mesmo que não execute o treinamento ao longo da semana, ele é chamado somente para o jogo, com valores diferenciados àqueles que trabalham ao longo da semana. Isso é algo que agora está começando, de certo modo, a tomar conta no futsal. Tá, eu ia dizer agora, E- isso vira uma tendência, tu acha, na tua opinião, Rony? E talvez os demais, porque nós já vimos que perdemos grandes jogadores de futsal para Kings League, que tá acontecendo, que eu até agora, sou sincero, não entendi todas as regras ainda, é uma competição completamente diferente, mas levou grandes estrelas do futsal. O futsal, daqui a pouco, para se manter, vai ter que se remodelar e talvez entrar nesse estilo. Tem que se remodelar e principalmente fazer um planejamento. Que se o Daniel puxar um pouquinho da memória, a própria entrevista com o treinador do Guarani de Espumoso, reclamando das condições que a própria federação coloca os clubes, porque Reduziu o calendário para 6 meses. e não se tem um planejamento ainda do campeonato estadual. O Faz próprio uma taça o farroupilha Passo Fundo e agora. o Guarani vieram sem ter um plantel definido. Vamos ver como é que vai ser o gauchão, quando vai começar para daí de fato contratar. Não me surpreende o Gão estar num desses plantéis aí da Série Ouro do gauchão, Por que por não? exemplo. Porque para mim é o melhor jogador. Assim, de todos que eu vi jogando, eu fiz todos os jogos do Bom Jesus, é o melhor. Não sobrando, não é só um jogo bonito, aquele jogo às vezes irresponsável de um jogador que é habilidoso, vai se colocar num jogo profissional que não tem uma leitura tática. Não, o Gão ele sabe compor, sabe fazer a marcação, sabe fechar os espaços. É um jogador que com certeza jogaria, por exemplo, na Soeva, quando nós tínhamos jogando uma Liga Nacional. E mantém sempre aquele nível de apresentação. Uhum. E isso é fundamental para um time ser bem sucedido. Tu tens um recurso técnico no teu plantel. O Suelo, jogando como pivô, olha, dos últimos que a Soeva teve aqui, o Suelo é disparado melhor do que os últimos que a Soeva teve. O próprio Alan Negão, eu digo que eu gosto do jogo dele, não é talvez tão tático, mas é um jogo de muita força, muita entrega ao longo da partida, né? Então é alguém que vive a partida, é nesses casos que ele faz a diferença também. Em termos de projeção assim do Vila Bom Jesus para o ano, tudo vai depender do investimento da equipe para a Série Bronze na Liga Gaúcha. Até se vai disputar, né? Porque o assédio a gente sabe que é grande em cima dos jogadores. A Você gente está falando, é a segunda, terceira vez que você fala do assédio em cima dos jogadores. Calma, não precisa agredir. Você tem conhecimento de algum time que já fez proposta? para o Gão, sim. Alan Negão também. Tá, eu quero saber, quem é que quer o Gão? O clube, mas aí nem isso tu conseguiu tirar do presidente na terça-feira, quando ele esteve aqui na Não, rádio. pá, para aí, Rony. Então, Alô, Juca Gauer, agora não fui eu, ó. Tô limpo nessa se jogada. eu não conseguir arrancar e você fala com essa certeza, você é alguém que tem uma informação superior àquelas que eu supunha que tinha. Então o senhor tem que divulgar quem é. Eu tô sendo agredido. Dá um abraço nele, Rony. Ele tá carente, eu acho. Nós vamos todo mundo divulgar tudo que a gente sabe aqui. Mas, puxa, Tá terminando o programa, tá? não, o programa ainda tem alguns minutos, Daniel. Não, eu sei, eu só tô querendo te agilizar aí. Não, o programa tem um horário para Eu seguir e sei. ainda não fechou uma hora de programa, tá? Fica tranquilo, Fica- tu tá meio nervoso. Essa é a minha frase, fica tranquilo. Mas Pra ti- quem tem que estar tranquilo aqui é o senhor, tá agredindo o Rony, tá batendo no cara aqui do teu Tá, lado. Rony, o Gão foi procurado por um único time. Não, eu não tenho a informação de um clube, certo? Não tenho mesmo Mas o tem, nome, tem a mas cidade. eu sei que não. Então, Também não. tu já sabe, tu já tem mais informações do que eu. Realmente, eu não sei de clube, nome de clube, cidade, mas eu tô a par desse certo assédio. Agora é a quarta vez que eu falo, né? Então, que clubes estão à procura para ver das condições da própria proposta do Tu sabe o atleta? clube, Carlão? Não. Ah. Não. E do Bom Jesus, eles buscam viabilizar uma emenda de um deputado para justamente conseguir Estaria injetar bem valores. encaminhado, né? Estaria bem encaminhado, mas não tem essa confirmação para conseguir injetar valores para manter o projeto. Que
disputando uma série bronze, os custos eles não vão ser muito diferentes da Taça Farroupilha, assim, por mais que talvez agora estão pagando um valor maior pela magnitude do campeonato, não vai mudar muito o custo, que hoje a gente tem a informação de que gira em torno dos R$ 40 mil mensais. Você não vai se sustentar se tem que jogar longe num final de semana e tem só 2, 3 dias para recolher dinheiro na comunidade para pagar transporte, a viagem. E isso desgasta, né, Carlão? Isso cansa, porque são poucos voluntários assim que estão ali envolvidos e essas ações pequenas, como teve na sexta-feira uma pastelada, no outro final de semana teve um frango assado, isso ajuda a pagar aquele custo pequeno, mas o custo alto de pagar o jogador, da viagem, da alimentação, de custo de arbitragem, de ambulância, isso tudo acaba vultuando. Então, se não tiver bem escorado, aí a toda semana um Deus nos acuda. Todos são voluntários ali. Como é que vai tu desfocar totalmente da tua empresa para manter? A gente sabe, a gente vê o Guarani aí que tem uma estrutura maior, obviamente, tem mais categoria de base, o quão difícil é. E a própria Soeva, esses 40 mil mensais do Bom Jesus de folha hoje, eles são um pouquinho menos do que a Soeva teve no final, se não um pouquinho maior até do que a Soeva teve no final da temporada, da sua trajetória. E digo mais, né? Tem jogadores talvez que ganham por jogo que jogadores da Soeva não ganhavam durante todo o mês jogando, né? Com certeza. E eu acho que agora o Bom Jesus, para esse jogo então, eu e o Daniel falou bem, busca vitória, o resto depende de outros. Mas aí temos nomes, o Escobar provavelmente vai estar jogando, que não esteve no último jogo. Tem o William Bigode. Vamos falar, esteve no primeiro jogo, não correspondeu. Mas a gente sabe também que o William Bigode ele pode definir toda uma partida. Talvez tem que se fazer o esforço para tentar levar ele para essa última partida. Eu sei que são valores altíssimos, mas já vimos muitas vezes o William Bigode em uma partida arrebentar e definir toda a partida. Talvez sejam as fichas que o Bom Jesus vai ter que levar se pensa em seguir para a próxima fase da competição. Lembrando que o Suelo é desfalque Tá para esse jogo decisivo, porque ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Rony, se você fosse um dirigente do Passo Fundo, agora, neste primeiro semestre, e tivesse acompanhado, inclusive enfrentado o Bom Jesus como enfrentou e gostado de alguns jogadores, quais deles, na condição de dirigente do Passo Fundo, você faria um esforço para buscar? Eu acho que quem está merecendo passagem em uma equipe grande é o goleiro do Vila Bom Jesus, o Black. Por que não? Deixa eu só aproveitar o goleiro, depois segue. Black titular. Sem condições, o Bruxel é uma opção do treinador agora, porque o Bruxel estava no banco de reservas, mas né? só tava compondo pela... apenas isso, pra estar junto. Mas a briga ficou boa, bem que tu falou do goleiro, porque o Black teve a oportunidade e correspondeu de uma forma grandiosa. Já deu resposta quando da lesão, do acidente lá com o goleiro no jogo fora de casa. Ali já mostrou também. Rony. E o Bruxel, recuperado 100%, é outro que também pede passagem em uma grande equipe. E aí, para jogador de linha, sem sombra de dúvida, né? O Gão, eu acho que é o maior destaque do Vila Bom Jesus. Aí depois tem outros, como o próprio Alan Negão, o Suelo, mas são funções e formas de jogar diferente. Hoje, se tu vê no futsal, ele é muito dinâmico, ele é um jogo muito rotativo, e aí o Suelo, se a gente for analisar, em muitas equipes ele já não se encaixa, porque ele já é um pivô raiz. Então, tudo depende da forma como a tua equipe pretende jogar. Claro que você pode ter em Suelo, em Alan Negão, jogadores assim como válvula de escape em certos momentos do jogo. Então, tudo depende. Mas eu acho que para um padrão Passo Fundo, hoje, no grupo do Vila Bom Jesus, o Gão. E vou dizer, falar do Suelo, assim, para mim é um cara que me surpreendeu muito positivamente e que teria condição de jogar, só que depende do treinador, né? E eu vou aqui parabenizar o Cadu pela condição de pensar um jogo que proporciona o pivô de referência jogar, porque eu trabalhei muito acompanhando a Soeva com o Malafaia, e o Malafaia com todos os seus méritos, todos os seus perfis de atuação,
O único que ele conseguiu fazer um pivô de referência foi o Boni, que era fixo. Os outros pivôs que passaram por aqui, o Flávio não conseguiu jogar, o Dil jogou muito pouco, fez, para mim, como um pivô de referência, não Nunca acrescentou, nunca acrescentou muito, assim. O Genaro já era mais de mobilidade, o Genaro veio da Espanha como ala, depois ele acabou virando pivô, assim. Então, a gente pensa, assim, em pivôs de referência, o Malafaia, que é o Malafaia, que para mim é um dos melhores treinadores, ele não tinha um padrão de jogo que favorecia um pivô de referência. Muitos vieram aqui e passaram fome trabalhando com o Malafaia. E aí o Cadu, mesmo que é uma orientação básica e simples e que vai muito mais do feeling do jogador, consegue colocar em condição de jogar, por exemplo, o Suero. Que bom que isso tudo foi dito e feito para enaltecer o trabalho do bom Jesus tão rapidamente que já chama a atenção de outras equipes. Mas você não é dirigente do Passo Fundo, Rony Miller, fique tranquilo, mas fizeste uma boa observação. Esta referência ao Passo Fundo porque tem informações privilegiadas, Carlão? Não, Jura? jura? É. Juca Não, ou Júlio? não, existe alguma coisa assim, mas a gente tem que checar se é alguma coisa. Rony Miller, Lehman Veículos, você sabe onde é que é o endereço de Lehman Veículos? Ah, já esperou demais. É 15 de novembro, 1635. Telefone 3741-3373. WhatsApp 999-2657-49. O programa tem aqui, está indo legal, do jeito que você gostaria que fosse, ô Rony? Tá. Quase ninguém pegou no teu pé hoje, tu auxiliou aqui. Não, quase foi agredido só, mas tá É, tudo certo. não, O programa foi um trato legal. Eu não posso encaminhar o programa para o final sem dar conta de uma coisa que mereceu cobertura do Olé e que teve também os seus ingredientes positivos. Me refiro a Taquarimirim Futebol 7 do Ouro Verde. Presença de público, o trabalho feito pela equipe do Olé e a alegria de termos lá muitos gols, né? Se na última rodada, se Daniel estivesse lá, estaria numa felicidade, porque tivemos goleadas. Como foi, Renan Zarte e Rony Miller, essa decisão do Ouro Verde de Taquarimirim no Futebol 7? Eu, primeiramente, fiquei muito feliz em ter a oportunidade de estar lá, né? Não estive ano passado, mas esse ano fiz os 2 sábados que teve essas decisões. Muito legal, um clima muito bacana, uma estrutura que serve de exemplo para muitas praças que jogam competições grandiosas, aqui eu vou te dizer. E a receptividade, né? A forma que é conduzida toda a competição, a arbitragem passou isenta, tudo fluiu, todo mundo presente por lá até o último minuto, muito bacana mesmo, além de muitos gols, né? E revendo jogadores assim que fazia tempo que eu não via jogar, muito, muito bacana mesmo. Tem muito a crescer ainda a competição, então Isso nas várias categorias. nas várias categorias. Então, um pedido que a gente deixa aí para essa turma toda é que continuem esse legado muito legal que o Robinho tanto fez para acontecer, tanto trabalhou junto. Tem essa dúvida ainda de como segue, como vai adiante, será que vai ser continuada? Mas que sigam, muito legal, muito bacana, um clima festivo. Além disso, nós recebemos também cuca maravilhosa lá, bolo, tu acredita nisso? Carlos Dikov esteve lá em sua poltrona estofada. Já viu algo parecido? Então, maravilhoso. Além de ter qualidade nos jogos lá e também tem uma estrutura muito legal. Tem refletores lá, Carlão. Maravilhoso. Marcos Vinícius foi um dos organizadores da competição, né? Cumprimentos aí pelo trabalho. Eu sei que tem outras pessoas que muito colaboram, inclusive a família do próprio Robinho, que hoje não está mais entre nós, e seguem lá dando força para que estas competições possam ser desenvolvidas. E naquele gramado, Renan, Daniel Reck já jogou futebol 7. O Carlão já deu show lá. Tinha Sereno lá, né? Escorregou lá, Carlão? Sim, lá não tinha como não cair, né? Inclusive Antônio Melo, né? Antônio Melo. Jogou de bota? Quase. Teve Pilchado. gol de Carlos Dikov. O Rony não fez gol naquele jogo, Rony? Não, atuei Perdeu na pro função Dikov? de marcador. Marcador.
Mas o craque do jogo naquele dia foi Daniel Heck. Né? Ué, tá querendo alguma coisa pra me Não. elogiar, assim. Mas o Daniel surpreendeu no jogo que nós tivemos no Edmundo Faix, foi bem também. Sim. Só teve um lance, Quebrou né? 2, 3 lá, mas tá tudo certo, né? Faz parte. Zagueiro raiz, não tem o que fazer. Mas a gente faz essa Às vezes referência... a bola passa e o jogador não. Eu sei. E às vezes a bola passa num cruzamento assim, dá problema, né? Também. Acontece. Uhum. A gente faz a referência porque foi uma competição legal, movimentou comunidades e que tenhamos mais outras pela frente com o mesmo nível de organização. Principalmente isso e de um ambiente familiar, assim, que eu achei muito bacana, a criançada brincando, famílias, enfim, lá, não só pessoas envolvidas com o jogo, de fato, com algum atleta ali, pessoas assistindo, então foi muito bacana, parabéns à Só tem mobilização. uma pessoa que se deu mal aí, o Daniel, Hum. que deve estar ouvindo a gente, levou 4 num jogo e mais 4 no outro e o não conseguiu. O Robinho não tá muito faceiro, né? Por causa disso. O Robinho... Mas surpreendeu jogando, Sim, né? foi o que ele comentou na segunda lá, no jogo. Essa referência a gente tem que fazer, né? Jogou bem. Não ganhou, mas mostrou a que veio. É. E tem outra, revelou o Tafarel, né? O Gandula Tafarel lá. O Marciano. Nós falamos com o Marciano no último sábado. O Marciano falou assim: obrigado que vocês fizeram por mim, foram as palavras dele. Já era famoso, ficou mais famoso. Só que o pessoal tá chamando ele de Tafarel agora. Pegou o apelido. Pegou. Gandula Tafarel de Taquarimirim. Lemen Veículos conosco em toda a programação esportiva do Olé, Dali Alimentos, Unisque, Raz, Supermercado, Badi Esportes, Crissol, Afubra, Lemen Veículos e MX Esporte, Aliança Imóveis, Posto Chama, Construtora Antari, Preto Materiais de Construção, Prefeitura de Venâncio Aires e também conosco TG Glass Vidraçaria. A partir do próximo programa teremos um reforço aqui no nosso time de patrocinadores. Sério? Um local que o senhor conhece muito. Já estive lá uma única vez? Não, frequenta toda semana. Meu Deus. Não, Agora- não é lá onde é que tava pensando. Agora complicou. Não sei, Daniel. Tu tem um apreço muito grande por essa pessoa. Pela pessoa. Pela pessoa que é responsável pelo espaço. Que inclusive o senhor esteve numa confraternização com ela dias atrás. Recentemente. Até eu sei, recentemente. Carlão. Pelo amor de Deus. Que é auxiliar aí, Rony. Ele já trabalhou em equipes da cidade. Academia, Marcelo Não Tais. diga academia. É Se estúdio. for ele, fica brabo. Tem que ser estúdio. Estúdio É Marcelo sério Tais. isso, Daniel? Exatamente. Mas só agora o senhor vem falar sobre isso? Exatamente. Uma surpresa aí pro senhor. E para o ouvinte do programa, ele estará no No nosso Debates do Olé e no Aquecimento do Olé. Debates e Aquecimento. Exatamente, a partir da próxima semana. Olha só. Quase. O quê? Não, só quase. É, Eu ia bater na mesa? Não. Deixa assim. Deixa assim o quê, Daniel? Não, eu não vou. Tá tudo certo. Mas então, Marcelo Taisen aí chegando com o seu estúdio, um novo espaço que foi reformulado, inclusive um novo local moderno, muito bacana. E para quem busca atividade física bem orientada, com profissionais aí de qualidade, com experiência, então, Marcelo Taisen. Eu sei que o tempo terminou, mas o senhor não colocou na pauta, eu vou ter que lhe repreender aqui, porque essa semana começa a FENACHIM, a Festa Nacional do Chimarrão. Sempre esse papo, não vem com essa. E a programação, ela começa então, a esportiva, começa na sexta-feira, no dia 1º de maio, quando tem a Taça FENACHIM de vôlei de praia feminino, vai ser lá no parque. Tem Trilha do Pedal saindo da Praça Matriz, Copa FENACHIM de Pádel na Arena Z Esportes, Taça FENACHIM de Boliche no Clube de Leituras. Também no sábado, a sequência das competições com a Taça FENACHIM Vôlei de Quadra Masculino, Campeonato de Futevôlei, tem Copa Mócova de Veloterra e Motocross, Taça FENACHIM de Bocha, Campeonato de Futebol de Veteranos no campo da CIV, Copa FENACHIM de Judô no Parque do Chimarrão, Copa FENACHIM de Futsal no domingo, Campeonato FENACHIM de Vôlei de Quadra Misto no ginásio do CAGE, talvez vou jogar esse torneio aqui, inclusive. Corrida Circuito dos Vales no domingo, Copa FENACHIM de Karatê, Beach Soccer Veteranos, Slack Sem Fronteiras. Sabe o que é o Slack Sem Fronteiras? O ano passado já perguntou sobre isso. Não sei. Não sabe? Slackline é uma
Tipo, usando um termo bem popular de comparação, é aquelas cintas de caminhão, de prender a carga, elas ficam ancoradas em 2 postes ou 2 árvores, e a ideia é que tu te equilibre, transpondo de um lado ao outro, e em nível mais avançado, tu faça algum tipo de pirueta ou manobra em cima dessa fita. Muito Já tentei, é indicado muito para difícil. É muito Não, difícil. eu não tenho condição. Meu ponto de equilíbrio, o corpo é muito grande, não tem como. E aí termina no domingo com a Copa Mocva de Veloterra e Motocross Amador e segue daí na próxima semana. E aí, quem sabe, o senhor lembre e bote na pauta do próximo Debates do Olé. O Moacir mandou o recado aí com a programação esportiva, e o senhor acabou de ler, mas eu não ia falar sobre a programação esportiva da FenaChem. Teríamos que falar mais sobre o restante da programação da FenaChem, que terá cobertura completa do Grupo Folha do Mate. Estaremos por lá, a partir do dia 30, na quinta-feira. Já estaremos com a nossa programação ao vivo, a nossa casa aberta aí para bem receber todos os nossos ouvintes, leitores e seguidores aí das nossas plataformas digitais, com muita alegria e com certeza. E além de estar produzindo muito conteúdo, seja conteúdo jornalístico, aquele conteúdo um pouco mais humorístico, mais leve para a rede social, para o nosso Instagram, @suarádio, @Folha do Mate. Então, muito conteúdo bacana que a gente vai estar produzindo direto do parque. Estamos encerrando o programa rapidinho, Renan Zarte. Depois da jornada esportiva do Olé, qual é o programa que vem? É o pós-jogo do Olé. Pós-jogo do Olé. Depois de debates do Olé, Rony Miller. Central do placar. Não adianta. Não adianta. O vô, ele Não arma, adianta. ele bota a arapuca pra pegar certinho o Rony aí, Não tem né? jeito, não tem jeito. Deu para se refazer e acertar agora, Rony? Faça a pergunta. Aqui eu já fiz. Outra vez. É que o senhor errou. Repita. Repita. O senhor prestou bem atenção? Eu, sinceramente, Carlão, eu estava com o pensamento voltado para o primeiro fim de semana da FenaChem. Eu estava pensando na programação e já prevendo alguns fatos ali que podem, não digo atrapalhar Pai Rony também. algumas competições, mas a participação ela vai ser bastante intensa do público de modo geral. E aí eu penso, vamos ter continuidade dos nossos campeonatos amadores? Dito isso, digamos que sim, já está definido, né? Inclusive tem Tem a data já, né? tem também o Monte Alverne, que terá no próximo sábado a decisão do Final jogo de ida, aspirante. né? Não, no próximo sábado a final do jogo de ida dos titulares, no dia 9. E depois a gente tem já também o jogo da decisão lá no dia 25 de maio. E Copa Serrana definido, né? O jogo isolado, então, da Cesp River Plate nesse primeiro final de semana da FenaChem, e na sequência vem aquele jogo atrasado, que era da Páscoa ainda. A também última tá rodada a última da Páscoa. rodada que fica daí, a última rodada também está confirmada E a já. FenaChem. Daniel Reck, depois de debates do Olé, o que vem mesmo? Aquecimento do Olé. E quem é que vai fazer hoje? Sou o Joe. É, É comigo. tá. Depois do O pós-jogo senhor tá do de Olé. folga hoje de novo? Eu estou aqui trabalhando. Não, no Estou jogo, trabalhando. na narração. Hoje é tarde de Renan Zarte. Qual é o problema? De novo. Pois É. é. Não, tudo certo. Ô, seu Juca. Eu não sei se eu fico calma. feliz em ele querer que eu descanse ou fico preocupado em ele não querer trabalhar comigo, Não, talvez. de forma alguma, Renan. Não, fica Boa. tranquilo. Não, não. Ah, ainda Boa bem. lembrança. Não é isso, é que tem alguns privilegiados com folgas excessivas. Marajás? É, exato. Que loucura. Folgas excessivas. Eu vou mandar um abraço para alguns amigos aqui, então. Vai, fica à vontade. Ô, Rony, depois do pós-jogo do Olé, o que vem? Central do placar. Bom, eu vou encerrar o programa, ele acertou agora, né? Depois do pós-jogo do Olé, não tem mais nada para reclamar de Rony Miller. Tem que Sim, agradecer. já reclamou, já agrediu. Não, e, ó, Você tem que reclamar mais alguma coisa. Marcelo Tyson, seja bem-vindo aqui a partir da próxima semana, já fazendo referência, porque ele é responsável, Carlão, com mais de 7 décadas jogando futebol, tendo condição física de agredir fortemente o Rony Miller, vitalidade pura, graças ao Marcelo Tyson. Puxa, duas coisas. O Marcelo tem alguns méritos. Agora, dizer que eu estou agredindo o Rony Miller, Bom, é só pegar nas imagens aí. fazer assim, agredir? Olha. Estamos encerrando. Olho no lance. Chama o VAR. Encerrando Ó. debates do Olé. Na sequência da programação esportiva, até promovendo, fazendo tudo aquilo que precisa fazer para um grande jogo entre a Cesp e São Luís de Santa Emília. Daniel Reck vem por aí.